Olá, sejam bem-vindos, estamos começando mais um programa direto do Bifly Minas Centro. Essa é a 11ª edição do Café com Prosa, esse evento maravilhoso voltado para a educação, promovido pela Undime Minas Gerais. E ao meu lado, Guilherme Goulart. Muito bem, meu amigo, e dessa vez nós vamos falar de algo que eu sou muito grato. Claro, mamãe foi responsável pelo ser que sou hoje, mas com apoio de um lugar muito especial que fez ali a composição da minha história, que é a Fundação Pitágoras. Muito bem. E também aqui ele, Alan Jones. Ele até esqueceu, ele ficou todo emocionado. Ele emocionou bastante, esqueceu que eu tô na mesa, esqueceu que a Helena tá na mesa, mas tudo bem. Ô, Jones, mas eu queria te dar o parabéns antes. Fez uma bela apresentação no palco agora? Sua careca brilhou, velho. Sua careca brilhou. Você tá de parabéns, mente oleosa. Eu vou guardar isso pro resto da minha vida, você me elogiando. Gente, vocês filmaram, pegou, né, gente? Tá gravado. Isso, Helena, é um momento raro, porque ele tá pegando meu pé desde o primeiro podcast. Meu Deus. E já passaram de 150. É porque ele abandona a gente de vez em quando e fala assim, vou ali conversar. Você sabe que ele já falou. A gente faz 40 programas sozinho. Ele falou que amanhã cedo ele não tá aqui. Amanhã eu tô com a partir das 11. Ele vai perder os primeiros episódios. Gente, a Helena já está. Tá vendo? Aqui, só pra registrar, retira o elogio. Tá de volta. Corta essa parte. Eu quero primeiramente agradecer a Helena de estar aqui conosco. A gente está aqui com a Helena Neiva, que é a presidente da Fundação Pitágoras. Seja muito bem-vinda, Helena. Muito obrigada. Helena, a gente quer começar esse bate-papo aqui falando sobre um projeto chamado Multirão das Árvores. Eu queria entender um pouco mais sobre o projeto e como que ele dialoga com o processo educativo das escolas. Você pode falar um pouquinho para a gente sobre esse projeto? Claro, vai ser um prazer. Primeiro, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês, Bruno, Guilherme, Alan. Falar sobre o Multirão é sempre uma enorme alegria, né? É um projeto que a gente lançou, a Fundação Pitágoras lançou em 2022, e o grande objetivo dele é promover não apenas a conscientização ambiental, mas incentivar, convidar as escolas para que os educadores e os estudantes coloquem a mão na terra, fazendo alguma iniciativa de plantio das árvores. A gente tem uma meta bem audaciosa, mas eu acredito que a gente tem sempre que sonhar grande, né, que é plantar 1 bilhão de árvores. É audacioso mesmo. E tendo um exército, né, de educadores, de alunos junto conosco. A gente tem uma rede aqui em Minas gigantesca, e quando a gente fala de plantio, a gente também está dando uma contribuição, né? Todo mundo hoje está preocupado com as questões ambientais. Plantar árvore é o caminho mais simples, mais efetivo e mais includente, que ajuda, né, a mitigar o aquecimento global e também a falta de água. Eu falo que quando a gente se une, a gente é capaz de fazer qualquer coisa. Eu não lembro quem foi, me perdoa a falta da referência, mas quando a humanidade se uniu para falar da camada de ozônio, hoje não temos problema algum com a camada de ozônio. Isso foi no programa no Movimente, o namorado da Bruna. A gente teve com o... Ai, Jesus, vai citar para não lembrar. Pois é difícil. Ele foi CEO de uma das maiores empresas World de Resource, alguma mundo. coisa. E essa é a beleza. Se a gente se unir, se a gente fizer o gatilho certo, a gente é capaz de mudar qualquer coisa. De chegar muito longe. E a gente precisa de todo mundo, né? A gente não consegue ir sozinho. Então, é uma super oportunidade. Por isso o nome chama Multirão das Árvores. A gente precisa de fazer isso junto, fazer isso em mutirão. E uma causa que ninguém pode ser contra, né? Quem pode falar, não, eu não gosto muito de árvore, eu não gosto muito dessa ideia, então... As ODS, que são tão trabalhadas na escola, ela traz esse pressuposto do meio ambiente. As ideias de ESG também estão presentes nas escolas cada vez mais na rotina. E eu queria entender, do seu ponto de vista, por que é tão importante as crianças estarem próximas da natureza, da educação ambiental, desde os primeiros anos escolares? Perfeito. Bruno, olha, primeiro uma constatação. Eu acho que todo mundo que teve a oportunidade de crescer perto da natureza, cresceu de forma diferente, né? Que teve um quintal, ou que teve um sítio, ou que teve um parque perto de casa, teve uma infância diferente. Então, a gente faz parte da natureza, não existe essa separação. E as crianças de hoje, sobretudo nas grandes cidades, elas vivem cada vez mais emparedadas, né? Elas saem das paredes da casa para as paredes da escola e voltam das paredes da escola para as paredes da casa. E tem um jornalista
brilhante que escreveu um livro chamado A Última Criança na Natureza. Ele cunhou um termo que fala transtorno do déficit da natureza. Por que hoje as crianças estão sendo cada vez mais diagnosticadas, né, com transtornos de hiperatividade, ansiedade? É esse afastamento da natureza. Então, por isso que incentivar ações que possibilitem com que essas crianças se aproximem da natureza, né? Seja um esporte de contato, seja num dia da semana, num parque, seja plantando uma muda na escola, tendo contato com uma horta, com uma minhoca. Tudo isso é natureza. E isso vai mudar a forma como elas vão crescer e a saúde física, mental e emocional que elas terão. O desenvolvimento psicomotor, a gente, no Geração Ansiosa, fala sobre o modelo que as crianças estão sendo... Trocar o risco de cair de uma árvore pelo risco de crescer olhando para as telas. Então a gente percebe que estão crescendo um pouco mais, talvez a palavra não seja tão bonita, mas estabanados, sem o controle, a dimensão do próprio espaço, a dimensão do corpo, da movimentação. Ô Johnny, você foi um menino de apartamento, não foi? Não, senhor Guilherme Goulart. Eu não podia perder essa, bicho, me perdoa. Eu vivi bastante com a natureza, eu vivi bastante pulando muro, subindo em árvore. Mas a natureza não sabia disso não, sabia? A Cecília Antipoff tem o livro A Criança do Movimento, a gente tem uma aula A Criança do Apartamento. Não, mas no meu caso, não, eu tive muito contato com a natureza, na minha casa sempre teve presença de animais de estimação. Então, assim, é uma situação que hoje eu vejo no meu filho. O meu filho, ele é um menino genial, se você parar de pensar assim, desde o 2º ano que ele disputa o BMEC, Canguru, ele traz medalhas, ou ouro ou prata em cada uma de ambas, e eu tenho medo do meu filho atravessar a rua. Sim. Porque é aquele menino, ele é extremamente educado, sensível, estudioso, mas a falta desse contato, é a situação do risco mesmo, ele não conhece o risco. E assim, eu juro quando eu tô falando que eu tenho medo dele atravessar a rua. Porque assim, sozinho. Quando ele tá comigo, ele tem tanta confiança em mim que ele só vai. Eu falei assim, não faça isso. E isso, o contato que vocês estão falando do dia a dia, do mato, saber o risco de você subir, pisar errado numa árvore, cair, bater. Eu já tive dente quebrado. Você sabe o que é pior, Jones? Eu acho assim, tem crianças que, por exemplo, alguns animais que você facilmente encontra na natureza, num ambiente de sítio, só tem relação ou pela tela com esse animal, às vezes no supermercado. Sabe aquela coisa? Nunca vi um frango. A gente viveu uma situação dessa da Serra do Cipó. Eu lembrei exatamente disso. Eu lembrei disso. Do quão assustada ficou. E aí a minha pergunta Helena, como você vê o trabalho, por exemplo, do Mutirão da Árvore, na conscientização ambiental, na responsabilidade da própria cidadania, desse coletivo de estudantes, dessa vivência com a natureza, para o desenvolvimento dessas habilidades e também dessa consciência do próprio planeta? Bom, tá tudo integrado, né? Eu até falei ontem na apresentação que é até bíblico, né? A gente só pode adorar aquilo que a gente conhece. E as crianças hoje, elas conhecem muito sobre o meio ambiente, né? Os professores trabalham muito esse tema em sala de aula, então talvez sejam as gerações que mais saibam falar sobre o meio ambiente, a natureza e a extinção e o aquecimento global. Mas a natureza é uma estranha para elas. E então a gente precisa romper isso, né? Então é melhor que elas vivenciem a natureza, porque essa é a forma verdadeira de amar e de se tornar verdadeiros guardiões desse tesouro. E a natureza não é um luxo, a natureza é uma necessidade, né? Basta ver como a gente fica quando a gente se aproxima da natureza. Quando a gente pensa em descansar, cada um tem sua preferência. Pode ser o mato, pode ser a montanha, pode ser o mar, mas a gente volta de outra forma. E privar isso da criança é uma absoluta covardia. A gente é muito privilegiado, porque a gente mora num país com um clima que nos permite que a criança possa viver isso todos os dias do ano. Então, realmente encorajar os educadores que são, né, brilhantes em Minas, em todo o Brasil, que eles possam experimentar melhor aulas ao ar livre, incluir passeios, atividades com esse risco calculado, porque o risco de ficar preso em parede, em tela, ele é infinitamente maior do ponto de vista psíquico, emocional e físico do que o risco de se machucar, de ter um espinho no pé, de tomar uma ferroada de abelha. Então, os pediatras hoje também têm essa consciência muito forte. O medicamento mais importante para o desenvolvimento de uma criança
é a natureza, né? Ele melhora o equilíbrio, ele reduz todos os indicadores de estresse, ele previne a obesidade, ele promove, né, o desenvolvimento físico. Então, é um remédio que está aí, ao alcance de todos e que não tem contraindicação. Então, a gente tem que fazer uso dele cada vez mais. Já dizia o meu pequeno Guto de 2 anos, papai quer ir pra praia. Eu falei, é isso aí, meu filho, vai comer areia que vai ficar bem. Ele é um terrorista. Helena, mais uma pergunta importante. A gente está dentro de um evento promovido pela Undime, que quer justamente essa união dos gestores públicos, com foco na educação. Como os municípios, as escolas podem desenvolver projetos simples, mas transformadores para a sua comunidade, para a sua realidade local, com o contexto da educação ambiental dentro das suas redes de ensino? Bom, é isso. Você falou a palavra mágica, né? Simples. E a gente tem N possibilidades de plantio ou de envolvimento nesse projeto do Mutirão. Né, os educadores, ontem a gente teve a oportunidade de apresentar para quase todos os secretários de Minas, secretários municipais, e eles amaram a ideia e receberam, por exemplo, um saquinho de muvuca, que é um punhado de sementes. Então, se a escola tem um espaço de 3 por 3 metros quadrados, esses educadores, junto com os alunos, podem espalhar essas sementes e deixar a natureza fazer o trabalho dela. Então, pode ser o plantio convencional de uma árvore. Cada árvore conta. Pode ser o plantio de muda, pode ser cultivar a muda, que é fazer uma parceria na cidade com a Emater ou com algum produtor rural, com algum pai de aluno que possa fornecer sementes nativas, e os meninos cultivam essas mudas, esperam elas crescerem para depois plantar. Pode plantar nos quintais de casa, nas praças, nas ruas. O importante é pôr a mão na terra. A gente, né, nós 3 já temos filhos, já escrevemos um livro, agora vamos plantar uma árvore, né? Eu já plantei muitas vezes. Já plantou muitas. Já plantei também. Sou Joaquim de Bicas, né, bicho? Então eu volto. Esse pessoal do Barreiro só sabe desmatar, eu tô brincando. Não, eu vou entrar no mutirão, eu vou ajudar agora a Helena a esse mutirão e nessa meta ambiciosa de 1 bilhão. Por favor, gente, vocês vão plantar e vão cadastrar no nosso arborímetro, né? Onde georreferenciado. A gente consegue fazer isso? Consegue registrar onde plantou, quem plantou, qual espécie. Vocês vão nos ajudar a chegar o mais rapidamente possível dessa meta de 1 bilhão. E eu queria falar de uma citação que é desse livro da Última Criança na Natureza, que fala: o que pode representar para uma criança a extinção de um condor para uma criança que nunca viu um sabiá, né? Então não adianta estar na teoria, ele tem que estar na prática para poder estar no coração. Tem que ter a experiência. Tem que ter a experiência. Fantástico. Muito sensacional, senhoras e senhores, chegamos ao final de mais um episódio direto do BeFly Minas Centro. No coração de Belo Horizonte, a Undime promove um grande evento para você refletir, para você se conscientizar, para você aprender. Você, gestor educacional, continue com a gente porque tem muito conteúdo. Agradecemos a sua audiência e permaneça conosco, porque o boss tá on. Valeu!